Ô, gente, boa tarde, então, oficialmente agora, começando. Queria perguntar se vocês tiveram oportunidade de assistir o vídeo que a Nayan conseguiu fazer para a gente. Alguém assistiu? Boa Professora, tarde. Assistiu, Ramana? Sim, e um pouco da sua aula do semestre passado, né? Ah, legal, legal. Então, tá bom. Então, olha só, então vamos começar. O importante aqui da gente ver é que essa Carta de Goiânia, ela tem uma certa semelhança em termos de função, assim, de estrutura, que o Manifesto dos Pioneiros, né? Então, para vocês entenderem mais ou menos como é que acontece. Essa Carta de Goiânia, como eu mandei para vocês, a própria carta, a carta em si, né? São assim, começa assim, a 4ª Conferência Brasileira de Educação, que aconteceu de 2 a 5 de setembro de 1986. Tá? É um documento histórico. Né? Os educadores presentes em Goiânia, na 4ª Conferência Brasileira de Educação, no período de 2 a 5 de setembro de 1986, vêm a público divulgar as resoluções votadas no encerramento dos trabalhos, atendendo ao convite das entidades organizadoras. Quem é que organizou, então, a 4ª Conferência Brasileira? Né? A Associação Nacional de Educação, a ANDE, a ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Essas associações são atuantes até hoje. E SEDES, Centro de Estudos, Educação e Sociedade. Estavam participando, então, 6.000 pessoas vindas de todos os estados do país, que debateram temas de problemática educacional brasileira, tendo em vista a indicação de propostas para a nova Carta Constitucional. Então, é isso aqui que vocês têm que entender. O que está acontecendo em 1986 no Brasil? Lembrando aquela nossa linha do tempo, né? A gente tem o período de redemocratização. Em 1985, a gente já tem definitivamente o fim da ditadura civil-militar, tá certo? A gente teve no começo dos anos 80, a partir do João Figueiredo, já comentei isso com vocês, né? Os próprios militares, eles foram preparando a transição para a redemocratização, né? A redemocratização no Brasil, ela não foi um ato assim de violência, digamos assim, não foi uma tomada de poder, né? Foi, na verdade, um acordo, né? O próprio governo civil-militar estava já enfraquecido na verdade, eu acho que uma coisa que explica muito isso é um filme chamado No, um filme chileno sobre um plebiscito que aconteceu no Chile para saber se o povo chileno queria ou não que o Pinochet, né, que era o ditador chileno, continuasse à frente do governo ou não. E nesse plebiscito, eu não sei dizer qual foi o ano, deixa eu ver aqui, no Chile. Isso aqui é tão legal a gente estudar hoje em dia com a internet, né? E ele... Espera aí. E ele então perdeu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui Ai, não achei. Vê se alguém acha para mim aí. Chile. Quando é que acabou a ditadura militar no Chile? Enfim, mas foi por essa época, tá? Não sei, agora fiquei curiosa de saber se foi antes da nossa. Não, acho que não. Na verdade, não, foi depois. Foi depois. Não tem nada a ver, estava fazendo uma associação errada. Pinochet foi depois. Pinochet ficou até bem mais tarde. Então, a gente estava nesse processo de redemocratização. O presidente Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil eleito de forma indireta, a gente não teve eleição direta ainda, então a transição aconteceu desse jeito.
ou seja, o Congresso é que elegeu o presidente, né? E acho que foi o Congresso. E aí aconteceu que o Tancredo Neves morreu logo em seguida, e o vice, que era o Sarney, tomou a presidência da República, virou o representante. Nesse contexto, então, no ano seguinte, quer dizer, já se abriu, já se constituiu, não sei exatamente em que ano, tem que buscar a data certinha, mas se constituiu a Constituinte, a Assembleia Constituinte, que é o quê? É um conjunto de parlamentares que ficaram encarregados justamente de fazer uma nova Constituição. Tá? Isso por quê? Porque toda vez que a gente muda de regime, né, a Constituição Federal é a carta magna que ordena toda a vida de um país, né? Define todas as regras, né? Desde o direito civil até o direito penal, a organização das cidades, a organização em linhas gerais, né? A questão da educação também, o que mais? Enfim, tudo que você pode imaginar, de maneira geral, está nessa carta. Então, a Constituição Federal que estava vigente na época era qual? Era de 1967, né? Que foi outorgada pelo regime militar de forma não democrática. O que quer dizer isso? As constituições federais, algumas são produto de um amplo debate parlamentar, tá? E outras, isso quando a gente está num Estado de direito, né? O Estado de direito é o contrário do Estado ditatorial, né? É o Estado de exceção que a gente chama. Estado de exceção é sinônimo de Estado não democrático, tá? Então, no Estado democrático, a gente tem o que a gente chama de Estado de direito. Nessa condição, então, há um amplo debate para se formar essa carta, que vai reger toda a estrutura sociopolítica de um país que é uma república federativa como o Brasil, tá? Então, assim que se formou essa constituinte, esse grupo de parlamentares, né, a sociedade civil e essas entidades, a Associação Nacional de Educação, a ANPED, o SEDES, né, organizaram esse congresso, essa conferência, quarta Conferência Brasileira de Educação, se reuniram várias representações do Brasil inteiro, em Goiânia, tá? E nesses dias, né, você vê que foi do dia 2 ao dia 5, né? Nesses dias, eles debateram várias coisas. E qual era o objetivo dessa conferência? O objetivo dessa conferência era justamente discutir quais eram os problemas da educação brasileira, né? Então, a gente já tinha mais ou menos um sistema, mas a gente não tinha ainda. A gente já tinha uma LDB, né, que a gente já sabe, que foi de 61, mas o Sistema Nacional de Educação, esse termo, como a gente já estudou, ele não chegou a configurar na redação da LDB de 61. Isso por quê? Porque o grupo dos privatistas, né, que defendem até hoje a iniciativa privada, que é a iniciativa privada que tem que se ocupar da educação, eles não queriam, porque isso ia concorrer com o projeto deles, né? A gente já discutiu isso aqui muitas vezes, né? Então, se a gente tiver um SUS muito poderoso, não faz sentido ter plano de saúde, né? Não faz sentido ter comércio de vacina privado, né? Como em outros países aconteceu. Então, assim, os privatistas, eles se beneficiam justamente quando não tem um sistema público eficiente, seja de saúde ou de educação. Ei, Lucas, boa tarde. Então, esses privatistas garantiram que esse termo, esse conceito, não só o termo, entende? Mas essa disposição e os recursos para formar um sistema nacional de educação, né, não vigorasse, não entrasse na redação final da LDB de 61.
essa lei já era tão favorável aos privatistas que os militares, quando fazem aquelas duas reformas durante a ditadura militar, né, a reforma universitária de 68 e a reforma que cria o primeiro e segundo graus em 72, eles não chegam a fazer uma nova LDB, porque aquela LDB já era suficientemente chapa branca, como a gente diz, né? Já protegia suficientemente bem a iniciativa privada e contra a coisa pública. Muito bem. Então, o cenário que a gente tem em 1986 é esse, tá? A gente tem um período de redemocratização, a gente tem uma Constituição muito ruim, que é de 67, que foi feita pelos militares e que estabelece justamente um estado de exceção, com Congresso fechado, com diminuição de direitos civis e políticos, né? Muita centralização, essa coisa toda. Então, esses grupos se organizaram para influenciar os parlamentares, os constituintes, a Assembleia Constituinte, que estava debruçada sobre a formulação da redação da Constituição, porque vocês têm que pensar o seguinte, gente, às vezes eu fico preocupada que a gente vai estudando e aí surge a Constituição. Tudo é processo longo, né? E a Constituição não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta, é um texto de sei lá quantas páginas, né? Então, como é que se constrói um texto desses? Comparando com outras constituições de outros países, pegando as constituições que o Brasil já teve, analisando, e aí tem os grupos que disputam, né? Tem os grupos que querem garantir direitos para a liberdade privada, para a iniciativa privada, tem outros que querem garantir mais a iniciativa pública, né, garantir as obrigações do Estado. Então, por isso é que esses grupos de pessoas interessadas na educação se reuniram, se esforçaram para escrever essa carta. Tá? Essa carta, então, não é uma lei, não é um documento, da mesma forma que o Manifesto dos Pioneiros também não era. Né? O Manifesto dos Pioneiros era também um documento muito semelhante a essa carta, né? Era uma carta também, uma carta direcionada ao povo brasileiro e ao presidente, né? E aqui está dizendo textualmente, tendo em vista a indicação de propostas para a nova Carta Constitucional. Eles estão querendo dar ideia, olha, já que vocês estão mudando a Carta Magna, a Carta Constitucional, a gente aqui que é da educação, a gente está avaliando que depois desses anos de ditadura militar, a educação não está muito bem, né? E a gente propõe, então, umas mudanças, tá? Vamos tentar recuperar um pouco. Eu vou falar pouco do que eu já falei nos outros vídeos para a gente ir complementando assim, né? Vamos lembrar um pouco quais foram os efeitos, né, da ditadura militar na educação. Né? Então, vamos pensar. Alguém lembra alguma coisa? Em termos de financiamento, o que foi feito? Alguém lembra? Na Constituição Federal de 67, teve uma coisa importante que teve um impacto muito negativo para a educação brasileira. Professor, foi a continuidade do ensino, eles dobraram para 8 anos, né? Só que eles também não financiaram essa dobra e teve muito problema. Acho que a queda da educação veio através dela. Acho que algumas coisas, a precarização da escola também, por causa dessa dobra. Isso mesmo, Ramana, isso mesmo. Então, o que houve? Houve uma expansão do ensino obrigatório, que antes era de 4 anos para 8. A gente pensa, poxa, isso foi uma coisa muito legal dos militares, né? Só que não, por quê? Porque foi uma expansão precarizada. É pela mesma razão que eu critico a expansão universitária, né? Se a gente expande com poucos recursos, essa expansão é fraca, é que nem uma calcinha que você estica assim, o elástico está todo esgarçado, né?
Então, não dá para esticar o cobertor. Você vai esticar, mas o tecido vai ficar fraco, tá? Então, o que aconteceu? Houve essa expansão precarizada. Por que não tinha dinheiro para a educação? Porque na Constituição de 67 houve a desvinculação de recursos para a educação. Lembram que em 46, na Constituição de 30 tinha vinculação de recursos, na Constituição de 34 tinha vinculação de recursos, na Constituição de 46, não, desculpa, de 37, de 30 tinha, de 37, de 30, Estado de Direito, tinha vinculação de recursos. 37, estado de exceção, ditadura Vargas, cortou a vinculação de recursos para a educação. Gente, desculpa, está fazendo um barulhão aqui, né? Vocês estão ouvindo muito. Depois é de 46, recuperação do Estado de Direito. De novo, tem vinculação de recursos. A de 67, ditadura militar, estado de exceção, o que tem? Corta os recursos para a educação. Isso é uma coisa impressionante. Tá? Então, o que quer dizer isso? Vinculação de recursos significa, a gente já falou isso, é uma coisa, grosso modo, mal comparando, mas, enfim, tem alguma relação, é quando você tem uma conta que está em débito automático, entendeu? Então, você recebe seu salário, mas a conta de luz, você nem vê o dinheiro da conta de luz, porque ele já sai imediatamente para pagar. Então, você já sabe que parte do seu salário está comprometido, né? Aquela parte está comprometida, está comprometida com o pagamento para honrar a dívida da conta de luz. Então, a vinculação de recursos é você comprometer, no caso da nossa Constituição atual, 18% dos impostos da União, de alguns impostos da União, e 25% dos impostos dos estados e municípios estão comprometidos por uma regra constitucional, tá? Então, em 67, essa regra foi abolida. Então, o que significa isso? Os municípios, os estados e a União, eles poderiam, esses entes federativos, eles poderiam destinar para a educação tanto quanto eles quisessem, inclusive nada. Por quê? Porque a Constituição Federal, a Carta Magna, não exigia. Então, para vocês verem que isso tudo não é nenhuma abstração, uma coisa muito concreta, muito material. Essa disciplina, enquanto a disciplina que a gente tem amanhã, né, de antropologia, fala de uma coisa tão abstrata que é a cultura, mas que também tem efeitos materiais, aqui a gente está falando de coisas muito materiais, né? É a matéria mesmo da vida, sabe? São os recursos, os dinheiros, as leis que garantem os dinheiros, porque se não tiver uma lei que garante, não vai ter, tá? Muito bem. O que mais que a gente viu? Então, houve os militares fizeram uma expansão precarizada e, com isso, gente, o que aconteceu? Quem é que sofre mais quando você tem uma expansão precarizada? Justamente a classe dos professores, a classe de vocês que estão se formando para ser professores. Por isso que é importante essa disciplina, para a gente também formar uma consciência de classe, né? E se armar para as lutas políticas que vocês vão enfrentar, né, no futuro próximo, porque a educação está sofrendo muitos golpes e esperamos que em breve a gente faça uma nova carta para influenciar uma nova Constituição, uma nova LDB para melhorar a educação brasileira. Eu espero que isso aconteça, mas não é só esperar, a gente tem que lutar para isso acontecer, tá? Então, a gente já falou disso. O que mais? Então, quem sofre mais são os professores. Por quê? Porque a maior montante, a maior porcentagem dos recursos que são destinados para a educação são destinados para pagar justamente o componente humano, né, que é o salário dos professores. Então, o que aconteceu? Aconteceu durante esses anos de ditadura militar um arroxo salarial, como a gente chama, né? Então, a profissão ficou muito mal paga, né? Então, você tinha, se você pensa em expansão precarizada, o que quer dizer isso?
o professor, em vez de dar uma turma, ele dava, em vez de dar 2 turmas, ele dava uma turma cheia de criança, né? E ganhava menos do que ele ganhava antes. Ele tinha os direitos deles menores também, tinha muito professor contratado com contrato precarizado, né? Então, nos anos 80, nesse começo dos anos 80, houve muitas greves de professores, sabe? Greves históricas muito importantes, né? Porque eles estavam reivindicando, dizendo, olha, a gente não aguenta mais, a gente não é missionário, a gente não é jesuíta, entendeu? A gente é profissional e para eu ter um bom trabalho, corrigir o trabalho dos alunos, bolar coisas legais para os alunos fazerem, estudar, né? Eu preciso ganhar bem. Não tem como a gente melhorar a educação se eu ganho mal, tá? Isso era um outro problema também. Outro problema que a gente tinha, excesso de centralização, né? Então, os conteúdos escolares eram... Lembram daquela coisa que os pioneiros diziam que queriam uma escola única, mas não uniforme, tá? Então, qual era a ideia? Uma escola que era preciso garantir uma unidade para você ter um sistema nacional de educação. Mas isso não significava, na ótica dos pioneiros, uma uniformidade que não levasse em consideração as diversidades locais. Isso foi justamente o contrário disso, foi justamente o sistema adotado pelos militares, né? Os militares, então, uniformizam e controlam absolutamente tudo, os conteúdos são iguais. Eu estudei nessa época, então a gente tinha, inclusive, os cadernos, né, do MEC, que tinham o mapa do Brasil, as coisas da República, né? Era tudo assim muito, muito fanista, muito ufanista mesmo, né? Então, isso era um problema também. Outro problema, a questão da gestão das escolas. Você não tinha... o cargo de direção era indicado pela Secretaria de Educação. E, às vezes, muitas vezes, os diretores de escola eram pessoas que não estavam qualificadas tecnicamente para serem professoras, eram cargos políticos, cargos de confiança. Então, isso era uma coisa muito ruim também, tá? O que mais que a gente tinha de importante? Outra coisa que a gente tinha que melhorar, que a gente viu na LDB de 61, né? Que foi a questão... Essa luz aqui está meio ruim, né? Que foi a questão da... Deixa eu ver se eu ficar assim, fica melhor. Que foi a questão da... Peraí, deixa eu ver se assim acho que ficou melhor. A questão... Assim está bem melhor. A questão da reforma universitária também, né? Então, isso era outra coisa também que era importante. E a formação dos conselhos federais, como é que eles eram constituídos, né? A gente precisava que isso fosse mais democrático também. Um outro problema muito grande era a questão... sim, isso que eu ia falar, acabei vendo a luz e me perdi. A questão que tinha na LDB de 61, a destinação de recursos públicos para iniciativa privada. Isso é uma coisa que, desde do Manifesto dos Pioneiros, desde a década de 30, isso é uma bandeira, né? Gente, isso aí é para vocês saberem de cor e salteado e escreverem tudo quanto é trabalho de POEB. Isso aí, e ficarem atentos o tempo inteiro para isso, né? Porque o que acontece? Os recursos públicos, da onde é que vem? Qual é a fonte? Qual é a origem dos recursos públicos? São os impostos que os cidadãos, como nós, como cada um de nós aqui, pagamos, né? Quando a gente compra uma caneta Bic, quando a gente compra um livro, quando a gente compra o jornal, quando a gente compra o pão, o arroz, o feijão, a gente paga imposto, tá? Esses impostos são recolhidos e formam os recursos públicos. Então, não tem a menor graça a gente contribuir, cada um de nós, né, cidadãos, contribuir com uma parte, em vez de pagar o pão tanto, pagar um pouquinho mais porque tem o imposto, né?
Não tem graça a gente fazer esse sacrifício e depois o nosso dinheiro ser destinado para ajudar uma ONG, que não tem nenhum compromisso com a coisa pública, ou uma instituição completamente pública, né, uma instituição privada. Não tem a menor graça. Por quê? Isso aí a gente viu já lá na nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Está lá no nosso textinho dos conceitos fundamentais. A questão do interesse público e do interesse privado, tá? Então, isso também era uma coisa que deveria mudar. Então, assim, alguém tem dúvidas sobre essa apresentação, assim, no começo, o contexto político e histórico da elaboração desse documento? Tá tranquilo? Então, eu vou passar a mostrar para vocês um quadrinho. Peraí. Um quadrinho. A gente vai ver o que estava na Carta de Goiânia, quais eram as principais reivindicações que aparecem na Carta de Goiânia, tá? Não se preocupem em copiar nada, porque esse texto eu vou mandar para vocês. Deixa eu aumentar aqui. E a gente vai vendo, então. Olha, o que a Carta de Goiânia propunha, né? A gente já viu que a Carta de Goiânia, o objetivo era lançar propostas para a Assembleia Constituinte, que estava elaborando uma nova Constituição, que vai ser aprovada exatamente em 1988, que é a Constituição que a gente tem até hoje. Então, esse documento, entender a Carta de Goiânia é muito importante, tá? Para a gente hoje. Né? A gente está começando a entrar na atualidade no nosso curso sobre a história da estrutura da educação no Brasil. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a Carta de Goiânia. Primeira proposta importante. Aqui a gente vai analisar, são 13 propostas, as principais, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar o que estava proposto, quais eram as reivindicações desses agentes, representantes da sociedade civil, representantes dessas associações de educadores, tá? E o que foi realmente consolidado, conquistado, seja na Constituição, seja na LDB, que veio a seguir, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, gratuidade do ensino público em todos os níveis é um objetivo fundamental a ser atingido, pois já existem escolas públicas de segundo grau cobrando mensalidades dos seus alunos. Imagina que loucura. A gente fala, meu Deus, uma escola pública cobrando mensalidade, até hoje existe isso, né? A gente tem, até na nossa própria instituição, na UF, há algum tempo atrás houve um certo escândalo com isso, o sindicato denunciou e tudo, que tinham alguns cursos de extensão, cursos organizados pela universidade, especializações que eram cobrados. Não pode, né? Sem falar no pagamento dos cursos das universidades federais e estaduais, às vezes até tão caros quanto as faculdades particulares. Entendemos que a Constituição, que há de vir, tá? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês, quando vocês fizerem os trabalhos, atentar para o tempo verbal, né? Se eu estou falando aqui, por exemplo, é uma citação direta, discurso direto, né? Então, eles dizem a Constituição que há de vir, porque eu estou trabalhando com o documento original, que foi escrito em 1986. Mas se eu me reporto a esse documento, eu vou ter que abrir mão de um recurso linguístico, que é o quê? O discurso indireto. Não é? Eu vou me reportar a uma coisa que já aconteceu. Então, que tempo verbal eu vou usar? Que modo eu vou usar? Eu vou usar a Constituição que viria a acontecer, né? Que haveria de vir.
seria o tempo certo? Porque a gente não sabe se veio ou não, a gente já sabe que veio, né? Ou a Constituição que veio, mas para a gente fazer essa reportagem, a gente tem que usar esse recurso, tá? Deveria incluir, se a gente usar o tempo, se a gente falar desse documento no presente, né? A gente diria, a Carta de Goiânia defende que a Constituição que haveria de vir deveria incluir em seu texto um artigo como o da Constituição do Estado de São Paulo, de 1947, que dizia o quê? O ensino será gratuito nos estabelecimentos oficiais. Então, o que acontecia? Como essa pequena frase, olha que interessante, essa pequena frase não estava escrita na Constituição, abria uma possibilidade de que isso não fosse cumprido. Né? A lei é isso. Né? Para que serve a lei? Você diz assim, não pode avançar o sinal vermelho. Isso só se torna um ato ilegal avançar o sinal vermelho porque existe uma lei que diz que isso é proibido. Né? Então, isso aqui é muito importante. O ensino será garantido, será gratuito nos estabelecimentos oficiais. Será que a gente conseguiu isso? Vamos lá. A gratuidade do ensino nos estabelecimentos oficiais, em todos os níveis, foi assegurada de direito. Oba, conseguimos. Antes, além do ensino fundamental, existia apenas de fato, podia ser. Peraí. Antes, além do ensino fundamental, existia apenas de fato, podia ser alterada a qualquer momento. Tá? Não existia de direito essa regra. No entanto, as disposições gerais da Constituição, então, uma coisa boa, a gente conseguiu. No entanto, nas disposições gerais da Constituição, toda lei tem a lei, depois tem um apêndicezinho, um anexo que chama disposições gerais, determinaram que esse princípio não se aplicaria às instituições educacionais criadas por lei municipal ou estadual e existentes em 1988, desde que não fossem mantidas predominantemente com recursos públicos. Então, neste caso, muitas fundações de ensino da educação superior de Santa Catarina e do Paraná, por exemplo, receberam cobertura legal para continuarem a cobrar mensalidades. Olha só que loucura, tá? Então, a nossa Constituição de 88, ela deixa uma coisa dúbia. No corpo do texto principal, ela diz que os estabelecimentos oficiais devem ser todos gratuitos, né? Mas nas disposições gerais, abre uma exceçãozinha que já ferra um pouquinho a situação, tá? Então, isso é muito importante a gente ver. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto fala sobre justamente a questão da vinculação de recursos. Vamos observar bem aqui que esse segundo ponto é muito interessante porque a gente ganhou mais do que pedia. Né? Isso aqui foi bem legal, a gente foi muito vitorioso em relação a esse ponto, em relação ao aspecto da vinculação de recursos. A dotação automática de recursos para o ensino, como determina a emenda constitucional número 24, a emenda João Calmon, deve ser mantida na nova Constituição, nos mesmos termos, 13% dos impostos da União e 25% dos estados e municípios. É quanto se deve reservar, está escrito errado aqui, para o ensino, independentemente de outros recursos orçamentários e extra-orçamentários. Então, assim, isso não quer dizer que é o máximo, tá? Isso aí é o mínimo. Você pode gastar mais, pode destinar mais recursos, mas nunca menos do que isso. A regulamentação desse dispositivo constitucional deve fazer com que essa fonte de receita provenha de todos os impostos, e não apenas de alguns, bem como sua destinação seja mesmo o ensino. Devemos estar atentos para que a formação de militares, de diplomatas e de outros funcionários da burocracia fechada não seja beneficiada com esses recursos. Então, escola militar, é escola também. Não, mas aí a gente já tem recursos próprios para suprir as Forças Armadas. Então, não vai pegar o dinheiro da educação, vai pegar o dinheiro já dos militares, tá? E assim sobra mais dinheiro para a educação pública.
O que se quer que essa dotação automática vá, de fato, para o ensino pré-escolar, então, que vá exatamente para essas coisas. O que a gente conseguiu? Eu vou tentar ir mais rapidinho aqui, senão a gente não vai conseguir fechar às 13, né? A gente conseguiu aumentar, né? A Constituição de 88 determinou que 18% da receita dos impostos do governo federal e 25% dos governos estaduais, Distrito Federal e municípios fossem destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. A LDB, de 96, especificou as despesas governamentais, definindo exatamente o que não era de educação. Isso é muito importante, porque expressamente é proibido usar essas parcelas da receita de impostos nas seguintes atividades: subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural, formação de quadros especiais da administração pública, uma opção de coisas. Aí você pensa assim, gente, mas precisa escrever isso? Precisa, porque nos anos 90, por exemplo, houve um caso de um governador de São Paulo que teve as contas não aprovadas de educação. Por quê? Porque se descobriu que ele pegava parte desses 25% que seriam para a educação, por exemplo, destinou para um zoológico. Né? Aí você pensa, poxa, o que tem a ver? Aí ele argumentava, na verdade, ele estava desviando dinheiro, dizia que estava dando para o zoológico e não estava dando para o zoológico. Né? E a explicação dele, explicação muito cara de pau, né? Era que o zoológico era importante para as crianças e que isso também era educativo. Olha que cara de pau, tá? Então, a LDB de 96, ela vai especificar direitinho o que é considerado atividade educativa. Então, assistência médico-odontológica, infraestrutura, assistência psicológica, nada disso é considerado. Aí a gente pensa assim, poxa, então essas coisas vão ficar de fora? Não, essas coisas não vão ficar de fora, essas coisas são super importantes, mas essas coisas não vão tomar o dinheiro dos professores, essas coisas vão ter que vir de outras fontes. Lembrando que os 25% são o mínimo que deve ser destinado, mas não o máximo. Então, a gente tem que buscar outras fontes para pagar esses outros serviços, tá? Então, aqui a gente teve um ganho importante. Gente, está indo bem? Vocês têm alguma dúvida? Eu estou meio correndo hoje, que eu vou ter que sair mais cedo. Está tudo bem? Vocês estão acompanhando? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Ninguém tem dúvida mesmo, gente? Os recursos públicos destinados ao ensino devem ser aplicados às escolas e universidades públicas. Não podemos concordar com subsídio governamental às instituições particulares de ensino. Tem erro aqui, tá, gente? Esse às escolas e às instituições tem crase, tá sem crase. Porque é para as, né? Quando falta tanto para o Brasil, que tem um sistema público de ensino suficiente em tamanho e boa qualidade, capaz de atender a Constituição deverá conter dispositivo reservado ao ensino público os recursos públicos, respondendo às aspirações dos que há tanto tempo lutam pela democratização da educação em nosso país. Então, gente, isso aí já estava no Manifesto de 32, né? Dinheiro público só para as instituições públicas. Isso, o que está por trás disso, né? Dessa exigência? O que está por trás dessa exigência é referendar a ideia do compromisso e da responsabilidade do Estado para com a educação, tá? Porque quando o Estado pega o seu dinheiro, pega o dinheiro público, o dinheiro do povo, né, que foi recolhido pelos impostos pagos pelo povo, e dá esse dinheiro para uma instituição privada oferecer educação para a população, na verdade, o que ele está fazendo
se desobrigando de uma obrigação, de uma responsabilidade que é dela, né? que é dele, que é do Estado. Tá? Então, isso que a gente tem que garantir. E, de fato, na Constituição Federal de 1988, logo, né, nos artigos que abrem sobre a educação, já vai dizer isso, que a educação é dever do Estado. Isso é muito importante, assumir essa responsabilidade. O que acontece, gente, no neoliberalismo é justamente o contrário disso, né? E a gente tem que lutar contra isso, né? O que é o contrário disso? É o Estado ir diminuindo as suas responsabilidades e repassando essas responsabilidades para o terceiro setor, né? Terceirizando. Terceiro setor significa isso, tá? Isso foi conquistado? Vamos ver ali. Os recursos públicos foram destinados às escolas públicas por determinação constitucional, mas as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos podem recebê-los, desde que atendam a algumas condições. Então, quais são as exceções? Então, a gente garantiu, mas, de novo, tem uma exceçãozinha, né, que garante. Então, por exemplo, um exemplo bem famoso, né, é a PUC, no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, todas as PUCs que existem, né, Pontifícia Universitária, Universidade Católica, elas recebem recursos públicos. Como é que elas podem receber recursos públicos se elas cobram mensalidade dos alunos e tal? Porque elas são confessionais. O que significa ser convencional? São religiosas, tá? E a PUC, além de religiosa, é filantrópica. Aí você fala assim, filantrópica, ela não tem lucro? Em princípio, eles juram que não, né? É uma instituição jesuíta que se propõe a não ter lucro. Isso significa o quê? Que todo o dinheiro que eles arrecadam a mais, eles investem na própria instituição para a instituição crescer. E a filantrópica também, como é que eles garantem esse quesito aí de filantropia? Eles garantem uma parte das suas vagas, das suas matrículas a alunos carentes, né? Então, por conta desses dispositivos, a PUC está, pela Constituição Federal de 88, apta a receber dinheiro público, né? Dinheiro que a gente, do nosso bolso, tá? Então, isso é uma coisa bastante ruim, negativa, né? Que a gente não conquistou totalmente. Na próxima carta, vamos ver na próxima Constituição se a gente consegue. Quinto ponto, a nova Constituição deverá prever, como a de 34 e a de 46, o que essas duas Constituições têm em comum, gente? Que o Congresso Nacional aprove uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, uma LDB, que substitua a que foi aprovada em 1961 e sucessivamente retalhada pelas leis, decretos-leis, decretos e até mesmo pareceres do Conselho e portarias de ministérios baixadas durante o regime autoritário. Então, o que aconteceu? Isso que a gente já comentou aqui. Os militares, eles não se deram ao trabalho de fazer uma nova LDB. Eles pegaram a LDB de 61, que já era bastante favorável aos interesses privados, né? E fizeram uma série de adendos, de reformas, tá? Então, isso é um aspecto que cai, inclusive, em concurso, né? E tem gente que acha que a Lei 5692 foi uma LDB. Na verdade, ela não é uma LDB, ela é um decreto-lei que modifica a lei de 61. Então, ela foi retalhada, era uma lei que ela foi toda descaracterizada. Isso é uma coisa que é um procedimento que é um pouco normal, né? A nossa Constituição Federal, se você for ver, se a gente for ver, ela tem um monte de emendas constitucionais, né? São as E6, né? As emendas constitucionais. A LDB também tem uma porção de emendas, é só baixar na internet, vocês vão ver que é um texto todo retalhado, né? Eu me lembro até que quando o Temer
estava à frente da presidência da República, as pessoas começaram a ficar muito paranoicas e diziam assim: meu Deus, olhem, da noite para o dia, olha o que ele fez, escondido de todo mundo, de madrugada, remendou toda a LDB. E aí as pessoas viam aquele texto, porque aparece na internet, né? Se vocês olharem, todo riscadinho, assim, com umas coisas vermelhas, e as pessoas não liam. E muitas daquelas emendas foram emendas feitas durante o período do PT, por exemplo, no governo, e são emendas ótimas. Por exemplo, a ampliação de 8 para 9 anos do ensino fundamental, né, mais direitos para a educação de jovens e adultos, são emendas legais, né? Nem todas as emendas são ruins. Mas o fato é que, quando você tem uma lei que está muito emendada, convém fazer uma nova, tá? Então, assim, a pergunta que eu fiz, vamos ver se alguém está aí acordado. O que tem em comum, então, entre a Constituição Federal de 34 e de 46? Ai, gente, não tem ninguém aí? Não tem ninguém por aí? Professor, eu, eu acho que é a LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases. Eu li um texto dizendo que ela entrou como lei de diretrizes e bases, se não me engano, acho que esse ano, em 1934, um pouco falando sobre. Como é? Eu esqueci a palavra. Mas essa garantia de ter uma lei voltada exatamente para a educação, e não promover um órgão especial, mas colocar que ela deveria ser construída, né? Um processo de Isso, construção. isso mesmo, Ramana. Ramana, valeu a pena você ter lido aquele texto, né? Você leu direitinho. Professor, eu não tinha o outro texto, eu li 3 textos para achar a lei, para tentar fazer, eu não consegui, né? Eu li. Tadinha. Tá, mas não foi tempo perdido, você aproveitou seu tempo, valeu, né? Então, e é legal aquele texto, né, Ramana? Ele é bem explicadinho, é bem bacana. Tem todas as constituições, um pouquinho de cada constituição, e eu também voltei nas outras aulas que você deu para tentar achar a lei que eu não estava achando sobre essa lei de Gente, ensino. Ramana, quando acontecer um negócio desse, gente, qualquer um de vocês escreve para mim ou para monitora, tem monitora também agora, tá? Não fica assim na dúvida, não. Para que ficar no sufoco? Não acha, não acha, busca, tá? Então, olha só. Então, a Constituição, todas essas duas que foram criadas em momentos de democracia, né, de Estado democrático, a de 34 e a de 46, elas prevêem a realização de uma LDB. A de 46 foi a que deu origem à LDB de 61, né? A de 34 foi um projeto que ficou arquivado, porque logo a de 37 abortou essa iniciativa, né? Então, isso foi realmente conquistado, tá? Então, a Constituição de 88 determinou a elaboração de uma lei, de uma LDB, que foi, de fato, promulgada 11 anos depois. Por que demorou tanto? Pela mesma razão pela qual a LDB de 61 demorou tanto, né? Porque a gente tem disputas de interesses, então tem muito conflito, muito debate dentro e fora do Congresso. Lamentavelmente, o texto final da lei é omisso sobre vários assuntos, do modo que acabou prevalecendo a legislação ordinária. Um exemplo dessa omissão é o Conselho Nacional de Educação. Enfim, aí aqui a gente vai estudar depois, tá? A questão da LDB de 96. Foi legal porque a gente conseguiu que na Constituição de 88, a Constituição, como é que é o termo? Que a Constituição obrigasse, né, a fazer, ativasse a criação de uma LDB, isso foi bacana. Só que a LDB mesmo de 96 não foi tão bacana. A gente depois vai estudar especificamente a LDB. Aí, o aspecto sexto. A nova LDB deverá rever as atribuições e as composições do Conselho Federal e dos Conselhos Estaduais de Educação. Então, quem são esses conselhos? A gente já viu isso naquela primeira aula. É bom, de vez em quando, vocês voltarem àquele textinho que eu fiz. Aquilo ali é um salva-vidas para a gente que está estudando, tá? Então,
que acontece? A gente tem os órgãos deliberativos do governo federal, do governo estadual, em todos os níveis dos entes federados, né? A gente tem o MEC a nível nacional, a gente tem as secretarias de educação municipais e estaduais, a nível estadual, municipal. Só que essas instituições que eu citei agora, elas são governamentais. E é importante, então, a gente ter também conselhos que são formados pela sociedade civil, que auxiliam o trabalho desses órgãos governamentais e não só auxiliam, como também moderam, como também traduzem, incentivam, levam as opiniões da sociedade civil. Então, por exemplo, isso no Conselho Federal muito importante, agora assim, no Conselho Municipal, né? Por exemplo, em Angra dos Reis, tem Conselho Municipal. A UF, por exemplo, se eu não me engano, tem assento no Conselho Municipal de Educação. Isso é muito importante, por quê? Por exemplo, para controlar as contas públicas, para ver se houve desvio de verba, né? Para controlar excessos do governo, né? Desvios, não só de verba, mas, por exemplo, não cumprimento de ações. Então, esses conselhos eles são controladores dos órgãos oficiais de educação. É muito importante ter. Só que o que acontecia? Na Constituição, na LDB de 61, esses órgãos são formados, são todos chapa branca, que a gente chama. O que é chapa branca? Eles não são governamentais, em tese, mas, na prática, eles eram todos formados por indicação dos cargos executivos, entendeu? Do presidente da República, do governador, do prefeito. Então, basicamente, o que acontecia? Um conselho que é para controlar as ações do MEC, por exemplo. Imagina se a gente tem, eu não sei se na saúde a gente tem isso, mas vamos supor, né? Você tem o Ministério da Saúde hoje, no meio dessa crise sanitária. Se a gente tivesse um conselho federal de saúde, acho que deve ter, né? Não sei, não estou muito sabida dessas coisas. O que ele vai fazer? Ele vai moderar, ele vai dizer assim, não, peraí, não pode comprar Covaxin desse jeito, isso aí está errado. Né? Ele vai, de alguma forma, controlar o mau funcionamento dessas entidades oficiais. Mas, se esses conselhos são formados por gente do próprio governo, eles não vão controlar nada. Tá? Eles não fiscalizam coisa nenhuma, porque eles também são do governo, são órgãos, estão fingindo que não são governamentais, mas na prática são governamentais. Então, a Carta de Goiânia dizia isso, que a LDB, isso não é uma coisa para estar escrita na Constituição Federal, para estar escrita na LDB. A Constituição deveria rever as atribuições e a composição desses conselhos, né? De modo que eles não tivessem só funções cartoriais, meramente burocráticas, né? E continuem a ser trincheiras fortificadas dos grupos privatistas, porque imagina, você tem, por exemplo, um Conselho Federal, para vocês terem uma ideia, é um conselho que tem a competência de autorizar a abertura, por exemplo, a criação de universidades privadas, tá? Então, se você é um empresário e abre uma empresa, uma universidade particular, para você ter autorização de funcionar, o Conselho Federal vai ter que visitar essa universidade, vai ter que visitar e vai ter que comprovar se ela tem professores com doutorado em quantidade suficiente, se ela tem livros suficientes, se ela tem as condições físicas suficientes, entendeu? Isso acontece também com as universidades públicas, né? As universidades, na UF, por exemplo, a gente já recebeu a visita do Conselho Federal, né? Porque é uma universidade federal e, inclusive, colocou algumas exigências, né? Porque para o curso de geografia funcionar tinha que ter
mais laboratórios, por exemplo, então isso. Agora, vocês imaginem só, se o Conselho Federal é formado por grupos privatistas, tá? O Conselho Federal, durante a ditadura militar, ele era tão corrupto, que se chamava Conselho Nacional de Educação, tá? Os próprios militares mudaram o nome para Conselho Federal de Educação para dar uma deschavada. Por quê? Porque era a maior corrupção do mundo. A universidade, o dono da universidade ia lá, pagava propina para os conselheiros, e os conselheiros aprovavam a abertura de qualquer universidade, qualquer escola privada. Então, foi um festival de escolas abrindo, escola, universidade. Por quê? Porque o Conselho Federal era um conselho chapa branca. O que é chapa branca? Chapa branca, os carros oficiais, eles têm como é que é o nome daquilo? É chapa, né? A placa, né? A placa é branca, não é isso? Antigamente era placa branca, são os carros oficiais. Então, significa que é do governo, que é oficial, né? Não é um contrapoder, não está controlando, porque é de mentirinha. Então, isso é muito importante, tá? E a lei de 95 definiu a composição, a LDB, do Conselho Nacional de Educação, inovou na forma de escolha dos seus membros. Dezenas de entidades são chamadas pelo ministro da Educação a propor nomes para o Conselho, inclusive entidades sindicais, empresariais, trabalhistas, associação de docentes e estudantes, entidades culturais e científicas podem compor esse Conselho. Isso daqui, gente, na lei, mas na prática, esses conselhos ainda são muito chapa branca, sabe? Então, assim, na militância é importante a gente ver, participar desses conselhos, né? Para fazer um pouco de pressão. O sétimo ponto. A nova LDB deverá dar especial atenção ao atendimento escolar e paraescolar das crianças de 0 a 6 anos, sem que, entretanto, fique comprometida a prioridade efetiva da política educacional e universalização do ensino de primeiro grau, pela expansão da escola pública e gratuita de boa qualidade, tá? Então, o que está dizendo aqui nesse item? Que a prioridade deveria ser a universalização do ensino de primeiro grau. O que era, nessa época, em 1986, ensino de primeiro grau? Quem sabe responder? Acho que só a Romana está assistindo essa aula. Está todo mundo fingindo que está aí, mas não está aí. Professor, eu posso estar um pouco enganada, mas eu lembro que eram os nomes iniciais do fundamental, né? Eu acho que a alfabetização do primeiro grau, não. Não, primeiro grau lembra disso que você mesma falou, Romana, que os militares deram uma unidade entre aquilo que era o primário e o ginásio. Lembra que antes estava separado, primário e ginásio? Eles juntaram primário ao ginásio e formaram primeiro grau, que são 8 anos de escolaridade. Lembra? Você mesma falou isso. Então, o que acontece? Esses 8 anos de escolaridade, que era o primeiro grau, corresponde hoje ao ensino fundamental, só que aumentou em 1 ano, foi para 9 anos, tá? Então, antigamente, antes da Lei 5692, você tinha o primário de 4 anos e o ginásio de 4 anos, tá? Com a Lei 5692, a gente juntou o primário com o ginásio e formou uma coisa só, que é ensino de primeiro grau, que hoje em dia a gente chama de ensino fundamental. E aquilo que era primário, a gente chama hoje de Fundamental 1, né? Primeiro segmento do ensino fundamental, e o que a gente chamava de ginásio na minha época, hoje se chama Ensino Fundamental 2, ou segundo segmento do ensino fundamental, tá? Então, essa era a prioridade, mas, além disso, a LDB deveria dar especial atenção às escolas, às crianças de 0 a 6 anos. Gente, isso é importantíssimo, importantíssimo. Por que isso?
porque a gente sabe, tem vários estudos que comprovam que essa educação que a gente chama de pré-escolar ou educação infantil, né, mais apropriadamente dizendo, né, porque pré-escola parece então que não é escola, né, é escola, tá? Ela não deve ser só um lugar para liberar a mão de obra feminina, né? Não é um lugar só para guardar as crianças, cuidar das crianças. É um lugar para educar as crianças. Então, as crianças que não têm acesso à escolarização de 0 a 6 anos, elas ficam muito prejudicadas na escola quando elas entram, né? Elas tendem a repetir de ano, elas têm dificuldade de se alfabetizar, porque ela não teve esse trabalho prévio. Então, é prioritário, é estratégico, né, a gente cuidar desse nível de escolaridade, tá? Isso foi conseguido? A prioridade conferida foi da escolarização obrigatória, isto é, do ensino fundamental, tá? E deixou em segundo plano a educação infantil. Alguns estados anteciparam a escolaridade obrigatória para incluir o ensino fundamental e depois a LDB aumentou para 9 anos. O Fundef obrigou os municípios a darem prioridade ao ensino fundamental. Então, isso depois, quando a gente for estudar o Fundef, a gente vai entender como é que o Fundef favoreceu a prioridade da educação de 7 a 14 anos, em detrimento da educação de 0 a 6 anos. Isso não foi legal, tá? Então, nesse aspecto aí, a gente perdeu um pouquinho. Oitavo ponto. A nova LDB deverá buscar a construção de uma escola unitária, de caráter nacional. Quando a gente está falando isso, a gente está falando de Sistema Nacional de Educação, com garantia de acesso de todos os brasileiros a uma formação básica comum. Olha aí a ideia da CNBB, né? Então, a gente quer uma formação comum, só que tem que ser debatida de forma democrática, independente do nível de riqueza regional, estadual, local e familiar, não sendo uma escola única, tá? Pois diversa. Então, assim, a gente está. O que ele está revendo aí? Está revendo justamente o aspecto que tinha na LDB, desculpa, gente, já falei isso errado 2 vezes aqui, no manifesto de 32, né? A ideia de criar um sistema único, mas não uniforme, tá? Criar uma unidade, mas respeitar as diferenças regionais, as diferenças locais. Isso é muito importante. Mas é muito importante a gente garantir que uma criança que nasça no interior de Alagoas tem acesso aos mesmos conteúdos que uma criança que nasça em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? no que a gente chama de Sul Maravilha, né? Que é a região mais desenvolvida. Então, isso é muito importante da gente ter. Por não preverem, o que acontece? Tanto na Constituição Federal, na LDB, não consta o termo mágico Sistema Nacional de Educação. A gente não conseguiu isso, né? E continua havendo uma fragmentação educacional, e, na verdade, a gente vai estudar isso, que a LDB de 96, ela é muito generalista e ela dá muita liberdade para a diversidade. Então, isso foi um problema. Por conta desse problema, é que houve essa brecha para criar esse currículo nacional básico, que a gente está agora em discussão, né? E já foi aprovado, enfim. Mas porque a LDB não deu conta disso. 9. A nova LDB deverá determinar a descentralização administrativa dos sistemas educacionais, pois o caráter unitário da escola só adquire pleno sentido a nível local, onde o número comum de currículo articula-se com o contexto específico de cada escola. Então, essa política da descentralização, isso aí é um tema que a gente podia fazer um vídeo só para isso, né? Vou tentar fazer. Eu vou até escrever aqui, descentralização e centralização. Porque, às vezes, a gente acha que
centralizar é sempre ruim, né? E descentralizar é sempre bom. Não é necessariamente assim, tem que ter uma dose certa nisso aí. Quando a gente fala em centralização, a gente está falando de um Estado muito forte, né? Quando a gente fala em descentralização, a gente, em geral, fala de um Estado mais democrático, mas também fala de um Estado muito liberal, né? Também fala de um Estado mínimo, também fala de um Estado que foi perdendo as suas responsabilidades, as suas competências, né? Que descentraliza. O que quer dizer? Que todas as resoluções, aquela estrutura que a gente falou do pacto federativo, né? Você tem os entes federados, a gente tem autonomia. Cada município pode fazer o que quer, pode ter suas diretrizes particulares, tem liberdade para fazer isso. Mas isso é uma descentralização, é importante, mas tem que ter um sistema nacional, tem que ter uma coisa centralizada, né? Porque senão você não consegue garantir direitos iguais para todos, tá? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Tá tranquilo? 10. A descentralização administrativa e a plena construção da escola unitária dependerá de uma reforma tributária. Gente, estamos em 1986, tá? E a reforma tributária já estava em pauta. Esta mesma reforma que não foi feita durante os 13 anos do PT, que não foi feita no governo Temer, que não foi feita no governo Bolsonaro, e agora está aí para ser feita e está sendo, parece, mal feita, né? Por que a gente tem que fazer uma reforma tributária? O que é isso? Tributária vem de tributos, vem de impostos, né? Os tributos são os impostos que a gente paga. Então, basicamente, a coisa mais injusta que tem no Brasil é que a carga tributária ela pesa muito mais para os trabalhadores, para os pobres, do que para os grandes capitalistas, para os grandes empresários, né? Então, tem que haver uma reforma no sentido de que haja mais igualdade e que os municípios e os estados, né, possam ter uma maior participação. O que acontece? Em geral, os impostos municipais e estaduais são mais baixos, né? E aí, esses entes federados que se ocupam da educação básica, na verdade, eles têm muito menos recursos. Então, tá errado, né? Tem que fazer uma reforma tributária no sentido de que também haja uma descentralização dos recursos, que os recursos não fiquem todos centrados na União, tá? E aí a gente vai ver que isso não foi feito, tá? A gente vê aqui na Constituição de 88, depois houve uma emenda, tá? Que é a emenda do Fundef, que, na verdade, não é uma reforma tributária, a gente vai ter um capítulo todo só para falar desse Fundef, né? Mas que é um recurso para... E a gente tem no nosso canal uma entrevista bem grande com o professor Nicholas Davis, que é especialista em financiamento da educação, professor aposentado titular da UF, da nossa universidade, e ele explica isso muito direitinho. Tem outros vídeos também que eu explico, tá? Então, mas a gente não teve reforma universitária, ou reforma tributária até hoje. A nova LDB deverá estabelecer caminhos para a democratização da gestão do ensino público, tanto a nível de estabelecimento de ensino quanto a nível de sistema, evitando a utilização das instituições educacionais para perpetuar os grupos ou partidos políticos. Isso é muito importante, aquilo que a gente chama de aparelhamento, né? Aparelhamento dos órgãos públicos por partidos, né? Então, você botar todos os cargos de confiança de um determinado partido, isso é muito ruim para a democracia, né? Então, como é que a gente faz frente a isso? Criando sistemas de democratização da gestão, né? Então, o que aconteceu? A prática da escolha de diretores de escolas públicas pelo voto de professores, funcionários, pais e alunos não foi incorporada à LDB.
Então, até hoje, a gente até tem, né, em algumas instituições que o diretor é escolhido pela comunidade, mas essa escolha tem que ser sancionada pela Secretaria Municipal. A mesma coisa acontece nas universidades, que é um negócio muito doido, né, eu acho, assim. Como é que hoje a gente escolhe, por exemplo, o reitor da Universidade Federal? A comunidade é consultada. Quem é a comunidade? Os professores, os funcionários, né, os pais e alunos, no nosso caso das universidades não, mas nas escolas os pais e alunos também participam da eleição para diretor. E aí, depois, a gente tem que dar uma lista tríplice, no caso da reitoria. Tem que dar 3 nomes. Isso aí, e aí tem um certo acordo de cavalheiros, né, que vem funcionando há muitos anos, durante todo esse período de democratização do Brasil, que a universidade dá, a comunidade dá esses 3 nomes, e, em geral, o presidente da República sanciona, concorda com aquele número, com aquele nome que ficou em primeiro lugar por escolha da referenda à escolha da comunidade, né? Nos últimos tempos, com o presidente Bolsonaro, a gente viu várias situações de escolhas de reitor nas universidades federais, onde essa lista tríplice foi enviada e ele simplesmente desconsiderou e indicou um outro reitor de sua confiança. Isso é uma coisa muito, muito ruim, é contra a gestão democrática, mas isso não está proibido de ser feito. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? A gente pensa, nossa, Bolsonaro está fazendo isso, que absurdo. Mas ele tem direito de fazer isso, porque não tem nenhuma lei que impeça ele de fazer isso. A minha pergunta é, por que durante todos os anos de Estado de Direito, né, essa regra não caiu? Né? Por que não se instituiu logo de uma vez a gestão democrática dizendo que esses cargos têm que ser definidos pela comunidade? Não são. Então, a gente perdeu isso daí. Tá? Número 12. Só tem 12, estamos acabando. Condição necessária, embora não suficiente, da expansão e melhoria da qualidade de ensino público em todos os níveis é a valorização do magistério, evidentemente, não é? Que atua nos 3 graus de ensino. Está vendo? Esse texto é de 1986. Quem são os 3 graus de ensino nesta época? Segundo as reformas executadas pelos militares, né? O primeiro grau, que antigamente era o primário e o ginásio, que hoje em dia corresponde ao ensino fundamental. O segundo grau, que hoje em dia corresponde ao ensino médio. E o terceiro grau, que hoje em dia corresponde ao ensino superior, tá? Então, garantir que nesses 3 níveis haja valorização do magistério. Gente, quando a gente fala valorização do magistério, não como a gente está na disciplina de estrutura e funcionamento da educação, de organização da educação brasileira, a gente não está falando de bater palminha para o professor, ou de dar um prêmio para o professor, de dar carinho para o professor. Não, eu te valorizo muito. Não, a gente está falando de valorização material efetiva, que significa o quê? Salário, né? Salário e plano de carreira atrativos para atrair bons profissionais, né? Porque se você tem uma profissão com salário muito baixo e um plano de carreira ruim, o que é um plano de carreira ruim? É um plano que não tem um piso salarial, por exemplo. O que é um piso salarial? Você tem, na carreira, você tem o piso e tem o teto, né? O piso salarial significa que nenhum professor pode ganhar menos do que aquele valor, tá? E existe na carreira uns steps, a gente chama step, que são degraus, né? Para você ir promovendo até o topo da carreira, para chegar no teto da carreira. Você vai poder ganhar aquele máximo de salário. Ora, uma carreira atraente, né, atrativa, que você diz assim, nossa, meu filho entrou para a carreira, por exemplo,
consular, que é uma carreira muito atrativa, que tem muita promoção, e você chega a um auge que você ganha muito, muito dinheiro, né? A carreira dos fiscais é uma carreira atraente também, você já chega ganhando muito e depois vai aumentando. A carreira dos professores, tradicionalmente, como é? Você chega ganhando muito pouco, aqueles que entram na carreira ganham muito pouco, e tem muitos impedimentos, é muito difícil você chegar no topo. E tem pouca diferença do piso para o topo. Então, é uma carreira que não é atrativa, né? Você vai entrar, você sabe que você vai ganhar pouco, e a possibilidade de você ganhar mais é pequena, né? Porque mesmo que você se esforce, que você faça um mestrado, faça um doutorado, isso não muda muito o seu valor, você tem um aumento muito pouquinho, então isso é ruim, né? Isso é um outro aspecto que era defendido pelos pioneiros da educação também, né? O que eles defendiam? Que houvesse uma carreira que, independente da sua área de atuação, se você tem uma formação melhor, se você conseguiu fazer o mestrado, o doutorado, isso repercutisse em valorização do seu trabalho, valorização em remuneração, se aumentasse a sua remuneração. Isso era muito importante, mas isso não foi contemplado, tá? Então, olha lá, além da inadiável recuperação das perdas salariais impostas pela ditadura, tá? A gente já comentou isso aqui, que por conta disso que Ramana chamou a atenção, que foi a expansão precarizada, né? Quem pagou essa conta foram os professores, né? Houve expansão, sim, mas a que custo? Com os professores tendo um arroxo salarial, tiveram perdas salariais, né? Nossa, gente, desculpa, barulhão aqui. Então, tinha que recuperar essas perdas e, além disso, deve ser estabelecido que a remuneração do magistério brasileiro não poderá ser menor que 110% do valor do salário mínimo. Olha só que interessante. Então, aqui já tem uma tentativa de criar um piso salarial vinculado ao salário mínimo. Então, aumenta o salário mínimo, aumenta o salário do professor. Isso era a proposta da Carta de Goiânia para ser incorporada nos documentos oficiais, na Constituição e na LDB. Os professores do ensino público, como, aliás, todos os funcionários públicos, devem ter reconhecido o direito à greve e as outras conquistas trabalhistas do povo brasileiro. Tá? Isso aqui entrou aqui por quê? Porque o movimento grevista, nos anos 80, no período de redemocratização, foi duramente reprimido, né? Então, o direito à greve era uma bandeira importante do movimento pelas lutas dos direitos trabalhistas. Tá? Como é que ficou isso? A gente conquistou isso ou não conquistou? Todo funcionalismo público, inclusive o magistério, teve direito de greve reconhecido pela Constituição. Beleza, conquistamos isso. E, em consequência, suas associações se transformaram em sindicatos. Mas as perdas salariais de décadas de descaso dos governos para com a educação deixaram de ser recuperadas e também não foram estabelecidos pisos salariais. Em certos municípios, com pequenas redes de ensino, especialmente municípios de alta receita de impostos, os salários do magistério público foram elevados naquelas administrações que dão efetiva prioridade à educação popular. Gente, estou sentindo falta dessas frases aqui, vou ter que refazer isso aqui. De um modo geral, apenas nos municípios mais pobres do Nordeste, os professores tiveram ganhos salariais expressivos em decorrência da distribuição de recursos pelo Fundef. Então, o que vai melhorar um pouquinho a situação dos professores é o Fundef, mas que a gente vai discutir depois, que não foi inteiramente vantajoso, tá? Por uma série de razões. Gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu queria, me desculpar porque eu tive que adiantar a aula, né? Nossa aula começaria mesmo às 2h, mas normalmente a gente tinha combinado às 3h e hoje, porque eu tenho que sair, tenho uma consulta médica, né? Eu vou ter que sair antes. Mas a gente ainda tem um tempinho, se vocês quiserem conversar alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu ver aqui até qual é a pergunta para essa questão. Vamos ver.
Vocês já estão ligados nessa questão para fazer? Olha aqui, olha. Ah, sim. A questão é, então, a partir dessa aula de hoje, tá? Vocês vão ler, não precisam ler a Carta de Goiânia em si, mas se quiserem ler, é um documento que tem 4 páginas, ou 5, né? É um documento legal de ler, é um documento histórico, bonito de conhecer, tá? Mas vocês têm esse documento, tem esse documento que eu apresentei para vocês, esse resumozinho, tá? Vocês têm o texto do Luiz Antônio Cunha e do Carlos Góes, que faz esse apanhado também, foi dele que eu fiz esse resumo. Vocês têm o filminho, o vídeo que a Nayan organizou para vocês com todo carinho. E a partir disso, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão escolher 3 das bandeiras defendidas na Carta de Goiânia, explicar a sua importância e se foram contempladas ou não na Constituição Federal de 88 ou na LDB de 96. Facinho de fazer, né, gente? Tá mamão com açúcar essa. Então, dessas 12, vocês vão escolher 3, mas não podem copiar o que está escrito no esquema, né? Vocês têm que tentar dizer por que aquilo era importante, por exemplo, da educação infantil, se quem quiser escolher essa, por que foi, o que foi, se foi contemplado integralmente ou não foi integralmente, tá? Eu acho que é uma questão muito fácil de fazer. Eu aconselho vocês a tentarem fazer. Quem não fez nenhuma questão, essa está bem facinha de fazer. Tem muito material para fazer, tá? E se tiverem dúvida, gente, não encontrou o texto, qualquer coisa, está inseguro, não sabe bem como fazer, está na dúvida, acione os colegas, mas acione a mim e acione a monitora, que está disponível para vocês. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, vamos pensar bastante aí para ver se a gente, no futuro próximo, né, não sai uma nova carta para a gente reverter as coisas que foram tiradas da educação nos últimos anos, tá? Para a gente tentar reverter o golpe. Tá bom, gente? Então, vou me despedindo aqui. Boa tarde para vocês. Obrigada pela participação, especialmente da Professora, Ramona. Fala, Gilson! você acho que não enviou essa carta de Goiânia. Eu estava olhando aqui, essa que você estava apresentando agora é diferente, fala do mesmo assunto, ou são duas coisas distintas. Olha só, a gente tem. Eu mandei agora pelo WhatsApp, eu mandei a carta de Goiânia para vocês. Mas os textos que eu mandei para vocês são. A carta de Goiânia é o mesmo texto, só que ela tem uma estrutura um pouco diferente, mas é a mesma carta. Tá? E a carta de Goiânia e um outro texto que se chama Para Reverter o Golpe, que é do Luiz Antônio Cunha e do Moacir de Góes. Moacir de Góes, tá? Tá bem explicadinho, tá assim, encontro 5, encontro 5. São os 2 textos que eu disponibilizei para vocês fazerem a responder essa questão, tá? E além disso, vocês têm o vídeo que a Nayan preparou e ainda vou disponibilizar essa síntese que eu preparei para vocês. Isso que eu preparei para vocês não é a Carta de Goiânia, esse que eu mostrei que tem essas duas faixas, o que a Carta de Goiânia queria e o que foi conquistado, né? Isso aí é uma resenha, digamos assim, né? É um fichamento do texto. Tudo bem, professora. Você enviou 2 textos, não foi, no WhatsApp? Agora, Isso. peraí, deixa eu ver. Não, mas eu já tinha. Sim, não mandei esse do Luiz Antônio Cunha, não. Você quer que eu mande? Seria bom se você Tá, pudesse.
Tá bom, te mando agorinha. Mas olha só, gente, esses textos, eles estão todos na pastinha, tá? Mas eu mando aqui o texto, vou mandar, estou mandando agora lá para o WhatsApp, e vou mandar também esse esqueminha que eu tenho aqui, que foi um aluno que fez, mas está com uns probleminhas, né, de crase, de texto. Depois eu tenho que rever. O problema é que ele está em PDF, por isso que eu não revi. Tem que alguém Professora, fala. esse que a senhora apresentou hoje tá dentro desse para reverter o golpe? Foi como se eu tivesse feito um resumo, assim, uma resenha apresentada para a gente. Isso, vocês estão entendendo? Porque o que é a Carta de Goiânia? É um conjunto de propostas para reverter as coisas, os efeitos negativos da ditadura militar sobre a educação, entendeu? Então, durante a ditadura militar deixou marcas ruins na educação, né? No projeto que a gente tinha de construção de um sistema nacional de educação, tal. Então, a Carta de Goiânia, tá? É uma carta que pretendia influenciar a Constituição de 88, que estava sendo gestada pela Assembleia Constituinte, e criou essas principais 12, vamos dizer assim, pontos, foi o que eu sublinhei, assim, seriam os pontos principais, as bandeiras principais, né? Bandeiras são coisas que você defende, que você levanta, né? Tanto que a Nayan botou os personagens com umas bandeirinhas mesmo, levantando assim, né? Para vocês entenderem o que é uma bandeira, né? Bandeira é isso, alguma coisa que a gente defende. Eu defendo a liberdade de expressão, bandeira, tá? Vou para a rua levantando a minha bandeira, agitando a minha bandeira. Então, são bandeiras que depois, no texto, essa síntese que eu faço, na verdade, ela junta o documento da Carta de Goiânia com os próprios comentários do Luiz Antônio Cunha e do Moacir de Góes, entendeu? O que eles fazem no livro deles? Que se chama Roda Viva, né? Nesse livro deles, eles comentam tudo que aconteceu na ditadura militar, os efeitos ruins e tal, e depois eles fecham com esse capítulo, comentando o que tinha sido, o que a sociedade civil queria, demandava para ser mudado na educação, e o que foi conquistado por esses dois documentos, a LDB, a Constituição Federal, em primeiro lugar, de 88, e a LDB de 96. Então, cronologicamente, o que a gente tem? A gente tem... vocês podem ver aquela linha do tempo que eu mandei para vocês, tá? E aí vocês vão acrescentando coisas à linha do tempo de vocês. Eu não melhorei aquela linha do tempo, mas eu não sei fazer uma melhor do que aquilo, mas a gente vai botando as coisinhas ali, né? Então, a gente tem a Constituição de 67, tá? Que é a Constituição dos militares, que tira a vinculação de recursos e dá esse efeito que Ramana chamou a atenção, que é da expansão precarizada. Eles expandiram o ensino obrigatório de 4 para 8 anos. Só que, ao mesmo tempo, eles tiraram dinheiro. Então, é aquela família que resolve ter mais filho, mas dá menos dinheiro para a educação dos filhos. Então, o que vai acontecer? Vai ter um monte de filho sem chinelo, sem livro, sem roupa, entendeu? Se você tem menos filho, e você tem melhor condição de cuidar dos filhos, sei lá, mal comparando assim, né? Criando uma metáfora aí para a gente entender o que é expansão precarizada, tá? Então, a gente tinha essa Constituição de 67 e a LDB de 61, né? Depois a gente tem as duas reformas da LDB de 61, a reforma de 68, universitária, e a reforma Lei 5692 de 72, que cria esse primeiro e segundo grau, aquelas coisas todas do ensino médio, que a gente já falou como era, o profissionalizante, obrigatório, que foi tão ruim, isso tudo a gente já falou também, tá?
E aí, depois, no período de redemocratização, em 85, acaba efetivamente a ditadura militar, a gente tem um primeiro presidente civil, não é? Você forma a Assembleia Constituinte para debater e para redigir, escrever uma nova Constituição para o Brasil, e saber que a Constituição, esse documento, Constituição Federal, ele aborda vários aspectos da organização da sociedade brasileira, inclusive a educação. Então, tem uns artigos, não é toda a Constituição. A Constituição Federal não é um documento só para a educação, longe disso, né? Ela tem alguns artigos que vão falar sobre a educação. E aí, o que acontece? Essa carta de 1986, ela foi construída para forçar, para influenciar a Constituinte, a Assembleia Constituinte, a incluir essas mudanças na Constituição que estava sendo gerida. Tá certo? Então, cronologicamente, a gente tem a Carta de 86, depois com pedidos. Mamãe, eu quero isso, isso e isso. Na Constituição de 88, algumas coisas foram atendidas e outras não. E depois a gente tem uma coisa que foi atendida é preciso colocar na Constituição Federal, porque a Constituição Federal é que ativa a criação da LDB. Então, era preciso que entrasse na Constituição a necessidade de fazer uma LDB. Isso foi incorporado na Constituição. Então, depois a gente tem, em 1996, a LDB. Então, a gente tem tem três coisas, né? A Carta de Goiânia em 86, a LDB, a Constituição Federal de 88 e a LDB de 96, tá? Então, o que esse documento que eu fiz faz? Ele vai vendo por quê. Então, não adianta só copiar e colar, tá, gente? Tem que dizer por que aquelas bandeiras, as três bandeiras que vocês escolherem, são importantes para a educação, por que naquele momento político, 1986, era importante defender a educação infantil, por exemplo, era importante defender a gestão democrática, por exemplo, era importante, por exemplo, definir como é que se configuravam os conselhos de educação, era importante defender um piso salarial para os professores. Isso era importante, porque houve muitas greves, os professores tinham sofrido um arroxo salarial muito grande por causa da precarização, da expansão precarizada do governo militar. Houve expansão precarizada no governo militar, porque eles dobraram os anos de escolaridade obrigatória, mas, ao mesmo tempo, desvincularam recursos para a União, para a educação, com a Constituição Federal de 1967. Tá? Então, tudo isso tem que estar explicadinho. Tá? Não fiquem restritos ao que está escrito ali, porque senão não tem exercício. Isso aí é um exercício para vocês irem se apropriando dessas coisas, é para vocês estudarem. Tá? Então, então, você tem que dizer o que eu fiz ali, o que foi pedido, o que foi solicitado e o que foi atendido e de que forma foi atendido. Em que documentos? Na Constituição de 88 e na LDB de 96. Tá? O que foi atendido? Às vezes não foi atendido na Constituição, mas foi atendido na LDB. Tá? Então, vocês têm que analisar isso. E, às vezes, não foi atendido 100%, mas foi atendido parcialmente, né? No caso, por exemplo, da destinação de recursos públicos exclusivamente para instituições oficiais. Isso aparece no texto da Constituição, mas logo depois aparece uma alternativa que diz mas as instituições filantrópicas sem fins lucrativos e confessionais podem sim receber dinheiro público. Poxa vida, então abriu uma brecha, então a gente não foi um ganho completo. Estão entendendo? Respondi, Lília? Sim, respondeu sim, professora. Obrigada. Tá. E assim, eu acho que o mais importante aqui é vocês lerem realmente esse texto para reverter o golpe. Tá? É esse texto que vocês vão ter que citar.
Então, vocês vão ter que encontrar 3 citações nesse texto, 3 trechinhos, que vão ajudar vocês a responder essa pergunta. Tá certo, gente? E se tiver dúvida, agora estuda. É gostoso estudar essas coisas, é importante. Olha, eu acho que a gente está vivendo agora, no momento, um momento muito parecido, né? A nossa democracia está sofrendo muito, né? Tem muitos atos autoritários, muitas perdas na educação, a educação está perdendo muito, perdendo recursos, né? Então, em breve, a gente vai ter que se organizar, a gente já está se organizando, já está tendo aí o CONAI, que vai acontecer, as organizações estão se organizando, né, essas instituições, para a gente já se preparar para uma virada, porque a gente tem que se defender, né? A gente não pode assistir, deixar a educação ser destruída, o Sistema Nacional Público de Educação ser destruído e deixar para lá, né? A gente sabe, e não é só efeito do governo Bolsonaro, a gente sabe que nos últimos anos, nas políticas, incluindo as políticas do PT, né, a gente viu que houve uma diminuição muito grande de vagas na educação básica pública, né? O sistema privado está tomando conta da educação básica, né? Tem muita gente saindo das escolas públicas e indo para a escola privada na educação básica. Por quê? Porque a educação básica cada vez piora mais a qualidade dela, né? Então, a gente tem que lutar para melhorar, né? Vocês vão ser profissionais da educação e, além de professores comprometidos com uma boa pedagogia, com uma boa filosofia de educação, com todos esses princípios, né? Que na disciplina de filosofia vocês aprendem isso, na disciplina de psicologia, isso tudo é muito bacana. Mas se vocês não entenderem a política, as condições materiais, e não lutarem pelas condições materiais, como é que vocês vão poder fazer isso? Como é que vocês vão poder atender, por exemplo, as propostas de educação inclusiva? Como é que vocês vão poder atender alunos especiais se vocês tiverem que trabalhar em 3 escolas para pagar as contas de vocês? Entendeu? Então, um professor, além disso tudo, ele precisa ser militante, ele precisa lutar, entendeu? Porque senão vão botar vocês para pintar a escola, e vocês têm que dizer, não, 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 não. Meu papel não é pintar a escola, não. Eu vou fazer greve, eu tenho que ter isso, tenho que cobrar das instituições públicas, a gente paga imposto, está na Constituição Federal, entendeu? Que os impostos têm que ser destinados para a educação, vocês têm que exigir os direitos de vocês. Isso é muito importante. Tá, gente? Mais alguma dúvida? Olha, mandei então esse. Eu chamei o documento de Carta de Goiânia também, mas é a síntese, né? Realmente pode dar confusão, mas é só abrir que vocês vão ver. Tá? Tem 2 documentos então que se chamam Carta de Goiânia. Foi mal, mas tá tudo aí. Tá? Eu mandei 2 vezes a mesma coisa. Tá? A Carta de Goiânia é texto e a Carta de Goiânia que é essa síntese assim. Tá bom? Que na verdade devia se chamar até Para Reverter o Golpe. Tá bom, gente? Tem que sair correndo. Gilson. Tudo bem, professora. Obrigado. Tá bom. Fiquem em paz, gente. Estudem bem, tá? Até a próxima semana. Até amanhã, que amanhã a gente tem nossa disciplina mais divertida. Um beijinho para vocês. Até Tchau. amanhã, professora. Amanhã aula às 3, né, professora? Amanhã às 3. Certinho, tá? Tá bom. Boa tarde. Beijinho, boa tarde. Tchau. Tchau.